Oi, gente! Olha eu aqui outra vez para começar mais uma semana pertinho de vocês. Eu espero que vocês tenham passado um fim de semana muito supimpa. Por aqui foi muito bem. E para começar essa semana melhor ainda, hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita de esfirra aberta. Essa é uma receita bem fácil de fazer. Eu estou fazendo com carne moída, mas você pode usar aí o frango, queijo, pode até fazer uma esfirra doce aí se você quiser. O que eu quero compartilhar com vocês é a massa, o jeito de fazer, de resto é só usar a imaginação e ser feliz. E então, fica com vontade de comer essa esfirra bem gostosa comigo? Muito fácil! Larga tudo de lado e vamos para a cozinha! Então vamos começar essa receita fazendo o recheio. Peguei uma tigela e estou colocando aqui meio quilo de carne moída, que são 500 gramas. Lembrando que você pode fazer o recheio do seu gosto. Vou colocar também meia cebola picadinha, um tomate inteiro picadinho sem semente, cebolinha, pode colocar salsinha também bem picadinha, sal, pimenta do reino, pimenta vermelha desidratada e um suco de meio limão para dar uma acidez nessa carne. Eu gosto da minha carne mais sequinha, mas se você gosta de uma carne um pouquinho mais suculenta, você pode adicionar uma colher de sopa de óleo ou de azeite nessa mistura. Agora que eu já misturei bem a minha carne, eu vou deixar ela escorrendo um pouquinho para tirar o excesso de líquido. E eu faço isso pegando outra tigela, vou colocar uma peneira e eu vou colocar essa carne em cima da peneira e vou deixar ela aí descansando. Enquanto eu faço a massa, enquanto a massa cresce, assim se tiver bastante líquido nessa carne, ele vai descer todo e a carne vai ficar mais sequinha. Feito isso, é hora de fazer a massa da esfirra. Peguei aqui uma tigela e vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento biológico seco, uma colher de açúcar e uma xícara de água morna, bem morninha. Não pode ser água quente ou água fervendo, porque pode danificar o seu fermento e a sua massa não vai ter força para crescer. Então é bem morninha mesmo. E a dica agora é misturar bastante esses três ingredientes. Assim a sua massa não vai ficar com cheiro e nem com gosto de fermento. Feito isso, eu vou colocar aqui 2 colheres de óleo, uma colher de manteiga, margarina, tanto faz, mas em temperatura ambiente. Um ovo inteiro. Agora é só misturar bem rapidinho isso tudo e eu já vou pegar a farinha de trigo. Para essa receita eu vou usar 3 xícaras de farinha de trigo. Volta lá com a massa da esfirra. Agora eu vou colocar a farinha, bem pouquinha farinha nessa primeira etapa. E também o sal, tenho aqui uma colher de café de sal. E agora é só misturar bem essa massa. Eu gosto de misturar bastante essa massa enquanto ela está molinha assim, para depois não ter que ficar sovando muito tempo essa massa. Se você achar mais fácil, você pode usar a batedeira para fazer essa receita. Agora que a farinha praticamente não aparece mais na massa, eu vou colocar mais farinha de trigo. Mas mais uma vez, é só mais um pouquinho de farinha. E vou misturar bem até que essa farinha não apareça mais na massa. Aqui já não dava mais para mexer com batedor de arame, então eu vou colocar a mão na massa. Mas vejam bem, eu coloquei só mais um pouquinho de farinha. É bem importante ir adicionando a farinha assim, aos poucos. Assim não vai correr o risco de você perder o ponto da massa, embolar a sua massa e estragar toda a sua receita. Parece demorado, trabalhoso, mas não é. Vai colocando a farinha aos poucos e sovando a massa, trabalhando com a massa que rapidinho fica pronto.
A minha massa já está pronta. Eu usei praticamente toda a minha farinha. E essa é uma massa que não fica dura, pesada. É uma massa bem molinha, bem gostosa de trabalhar. Eu usei praticamente 3 xícaras de farinha, mas pode acontecer de você ter que usar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos aí na sua casa. Então fica de olho no ponto da massa. E agora eu vou deixar a minha massa descansando por pelo menos 1 hora ou até que ela dobre de tamanho. Aqui em casa já passou praticamente 1 hora e a minha massa já cresceu bastante, tá bem bonita. E eu preciso tirar o ar da massa. E eu faço isso apertando a massa com as pontas dos dedos. Feito isso, eu vou colocar essa massa na mesa e vou dividir a massa. E você faz do seu jeito, como você achar mais fácil. Eu gosto de fazer assim, colocar a massa na mesa, esticar um pouquinho e ir dividindo em pedacinhos. E depois eu gosto de pesar a massa, para as esfirras ficarem todas do mesmo tamanho. Mas se você não tiver uma balança, não tem problema, faz do seu jeito que vai dar certo. O importante agora é fazer várias bolinhas com essa massa. As minhas bolinhas estão com uma média de 48 a 50 gramas cada. Eu já fiz todas as minhas bolinhas e agora eu vou pegar um pouquinho de fubá. A quantidade pode ser o que tiver aí na sua casa, é só para a gente modelar as bolinhas. Vou pegar também a minha carne, que ficou lá na peneira. A minha carne estava bem sequinha. E é bom que ela esteja mais sequinha, senão a sua massa vai ter mais dificuldade para assar e pode ficar toda mole depois. Agora eu coloquei um pouquinho de fubá na mesa, peguei uma bolinha, vou fechar como se fosse uma trouxinha e eu gosto de pegar um copo para fazer uma marcação, para saber bem o meio da massa. Depois é só ir abrindo e apertando com as pontas dos dedos. Se a massa estiver pegando muito nos dedos, você pode colocar um pouquinho de fubá, mas essa é só uma dica, porque normalmente não precisa. E vou pegar a carne moída. Eu gosto de usar um pegador de sorvete, assim as minhas esfirras vão ficar quase todas iguais. Lembra sempre de apertar bastante ela para baixo e arrumando nas laterais para ela ficar bem redondinha, bem bonitinha. Prontinho, uma esfirra já está pronta. Então agora eu vou pegar a forma. A minha forma não está untada, não precisa untar porque tem o fubá por baixo e ela não vai grudar. Então agora eu vou fazer mais uma vez. Coloquei um pouquinho mais de fubá na mesa, vou fazer uma trouxinha, apertar no meio e agora com a ajuda de um copo eu marco a massa, só para eu saber o meio certinho para abrir a massa. Com as pontas dos dedos, afunda bastante essa massa para ela ficar bem fininha no fundo. Depois é só colocar a carne moída e ir apertando, arrumando a massa com as pontas dos dedos. O meu forno ele está pré-aquecido a 200 graus e eu vou assar por mais ou menos 20 a 25 minutos. A dica é subir a grade do forno, só um pouquinho, só um degrau para ficar mais perto do grill e ela assar mais rápido em cima do que embaixo, porque a parte de baixo é bem fininha e se assar demais vai ficar mais sequinha, mais crocante. As minhas esfirras já estão prontas e agora elas vão para o forno. Aqui em casa já se passou 25 minutos e as minhas esfirras ficaram prontas. Como eu disse para vocês, eu gosto das minhas esfirras mais sequinhas, elas não são tão gordurosas. Eu espero que vocês gostem dessa receita, que vocês façam e se vocês fizerem, voltem aqui e venham me contar o que vocês acharam.